Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o irmão José Farias. Que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. E eu queria compartilhar algumas coisas da palavra de Deus com vocês. Ontem, domingo, eu tomei sorvete, tomei muita água gelada e o resultado aqui da minha voz está parecendo uma taquara rachada, né? Mas vamos ao que interessa. Em João, Evangelho de João, capítulo 13, 14, 15, 16, algumas bíblias trazem alguns títulos. A promessa do Consolador, palavras de despedida. Ali é aquela reunião que o Senhor Jesus tem com os futuros apóstolos da igreja, naquela noite de quinta-feira, naquele jantar em que Judas traz Jesus, que eles estão na mesa, que Jesus lava os pés dos apóstolos. Então ele traz palavras de conforto, de consolo, de despedida para os apóstolos, que obviamente serve para nós, filhos de Deus, nos dias de hoje. E ele faz muitas promessas, e a promessa que nós podemos dizer assim, mais nobre, melhor, maior, indispensável, é a sua presença na pessoa do Espírito Santo. Ele diz assim, no capítulo 14, versículo 16 de João: mas eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Nessas palavras de despedida, o Senhor Jesus estava dizendo aos apóstolos que iria embora. Eles estão tristes. E o Senhor Jesus diz assim: não, fica triste não. Eu vou rogar ao Pai e ele vai dar outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. No versículo 16 ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. No versículo 26 ele diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. No versículo 7 do capítulo 16 ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Se eu for, eu vou-lhe enviarei. Nós já sabemos o resultado. Nós já sabemos o cumprimento dessa palavra e dessa promessa do Senhor Jesus, que ele foi e enviou o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo que veio habitar, não visitar o nascido de novo, filho de Deus, veio habitar. Existem outras passagens que falam do Espírito Santo para realizar grandes coisas, realizar trabalho, mas aí é assunto para outro dia, para outro vídeo, para outra hora. O Espírito Santo ele veio habitar dentro do nascido de novo, do Filho de Deus. É o selo da promessa, a presença do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, embora o Espírito Santo esteja dentro de nós, filhos de Deus, isso não isenta de coisas que o Senhor Jesus disse no capítulo 16, coisas que nós vivemos todos os dias, seja por um motivo ou por outro, que nós não podemos ignorar. Ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenha paz em mim. Estas coisas vos tenho dito. Vos tenho dito o quê? O que eu acabei de falar a respeito do Espírito Santo, a respeito de perseguições, a respeito de dificuldades, de limitações, a respeito de desafios que os filhos de Deus têm nesse mundo. Ele diz: estas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Aí ele diz: no mundo passarei por aflições. No mundo vocês vão passar por aflições. Mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Mas espera aí, irmão José. Ele não prometeu o Espírito Santo que nos dá paz? Sim. Mas mesmo ele prometendo o Espírito Santo, e nós tendo em nós o Espírito Santo, nós não estamos isentos de aflições.
Lembra que ele diz? Eu vou mandar o Espírito Santo e vocês terão paz por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo em vocês vai ajudar vocês, consolar vocês, guiar vocês, exortar vocês, ajudar vocês. Mas mesmo com o Espírito Santo terá aflições, porque vocês estão no mundo. Para nós não termos aflições, nós temos que sair do mundo. Então, essas aflições, cada um tem a sua aflição, ou o seu nível de aflição. Seja desafios na vida sentimental, na vida profissional, na saúde. Dependendo da região, do país, do lugar, local, dia, situação, a aflição é maior, é menor. Mas a promessa de Jesus, que foi o Espírito Santo, já foi cumprida. E a consciência da aflição, ela está aí para nós, quando ela chegar, porque ela vai chegar. Não faz sentido um filho de Deus não passar por aflição, porque o Senhor Jesus disse, você vai passar por aflição. Porque um filho de Deus só não passa por aflição nesse mundo se ele andar de mãos dadas com o mundo. Porque se ele se santifica, se ele se guarda, se ele honra a Deus, guarda os princípios, ele vai passar por aflição. Porque o mundo anda na contramão de Deus. O mundo anda na contramão dos céus. O mundo anda na contramão dos princípios de Deus. Então não tem como ser um cristão e não passar por aflição. O sofrimento que Jesus disse que nós passaríamos em nome dele não é a doença, a enfermidade, a miséria, a desgraça. Não. Ele falou que tem um sofrimento que o cristão passa, que é por honrar a Deus e o mundo não entender. É a prova que muitos crentes falam. Então a gente, por causa de honrar a Deus, passa por aflições. E tem as outras aflições, que é os desafios que temos por estarmos no mundo. Então entenda, mesmo com o Espírito Santo não estamos isentos de aflições. Cada um tem a sua aflição. Uns têm aflições maiores, outros têm aflições menores. Esse negócio de sou cristão, os problemas estão todos resolvidos, eu não sei aonde, irmãos. Se tem algum país, tem algum lugar em que um filho de Deus não tem desafio, me mostra para eu ir para lá, porque eu ainda não conheci. Aliás, é antibíblico. É antibíblico estar nesse mundo caído, nessa latrina, e não ter desafios por causa da nossa fé. Eu quero compartilhar algo muito pessoal com vocês. Porque hoje, no dia de hoje, eu estou passando por algumas aflições. Hoje, por exemplo, nos últimos 2 meses, minha esposa, eu e minha filha fomos assaltados. A minha filha hoje pela manhã, hoje é dia 4 de agosto, 6h30 da manhã, minha filha saiu para trabalhar e foi assaltada. Levaram o celular dela. A minha esposa levaram a aliança. Eu também sofri um assalto. E às vezes a gente fica assim, o velho homem que Deus colocou para dormir dentro de nós, o Adão, ele tenta ressuscitar e a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, a gente deseja ver aquele cara que assaltou você morto. E aqui eu tenho que tomar cuidado por causa de algumas coisas que o algoritmo pega e bloqueia teu vídeo. Vem as tentações e você fala assim, não, peraí, esses desejos não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa do velho homem. Mas eu me recuso a verbalizar, emprestar minha boca a Satanás e desejar essas coisas. Mas que vem as tentações, vem. O Senhor Jesus disse que haveria 2 coisas mesmo com o Espírito Santo: aflições e tentações. Então as tentações é do ser humano. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que nos conforta, que nos dá tranquilidade, que não permite a gente pirar o cabeção, nem desistir da nossa fé, de sermos quem Deus projetou para sermos, e o trabalho que Deus está fazendo em nós, a obra que o Espírito Santo está fazendo no nosso espírito. Graças ao Espírito Santo e à palavra, e ao congregarmos, é que a gente consegue se manter em paz, viver em paz, ter paz, manter a paz, e filtrar o que a gente fala e o que a gente faz. Amém? Então, quando a gente olha para a internet, a gente vê bolsonarista brigando com lulista,
querendo saber quem é o próximo presidente, o roubo aos aposentados que ninguém tá nem aí, a imprensa lacradora. A gente vê coisas que a gente fala assim, meu Deus do céu, como é que um mundo que a gente vive tem tanto problema e as pessoas estão preocupadas com tanta coisa supérflua e ainda defendendo coisas erradas. Quando a gente vai para a internet e pesquisar e assistir um vídeo a respeito do que está acontecendo no mundo, nas igrejas, a gente vê tanta heresia, tanta idiotice, tanta meninice, tanta carnalidade, pessoas defendendo coisas que falam assim, meu Deus, como é que esse povo que tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo, tem acesso às informações dos céus, tem conexão com Deus na hora que quiser, está preocupado com uma coisa tão rasa, tão baixa, tão pequena, tão pobre, tão mesquinha, tão egoísta. E essas coisas o diabo vai mostrando e dizendo assim, tá vendo, tá vendo, tá vendo. É Satanás chegando no deserto dizendo para o Senhor Jesus, vale a pena mesmo morrer pelo ser humano? Tá com fome? Tu é filho de Deus? Se tu é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se tu é filho de Deus, pula do pináculo do templo. Resolve do teu jeito. Mas o que é que o Senhor Jesus fez? Abriu a boca e deixou sair a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, está escrito. Então, no momento da aflição, no momento da angústia, no momento das dificuldades, no momento das decepções, frustrações, não é para nós entregarmos os pontos. Não é para nós, filhos de Deus, desistirmos do projeto de Deus na nossa vida. É para nós levantarmos a nossa cabeça e dizer, embora eu esteja vivendo nesse mundo caído, de pecado, com muitas injustiças ao meu redor, eu resolvo me levantar por dentro e dizer, Satanás, está escrito. Está escrito. O Espírito Santo está dentro de mim, eu tenho a palavra, eu tenho a presença e está escrito. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu sou sarado. E você abre a boca e permita a palavra de Deus que está no seu interior sair pela sua boca. Porque é isso que Deus quer ouvir de você e de mim. O diabo quer que você e eu emprestemos a nossa boca e verbalize o que a gente está vendo no exterior. Mas Deus quer que a gente verbalize o que está no nosso interior. Amém? Deus está nos reconstruindo. Deus está nos estruturando. E Ele ainda vai fazer muita coisa através da sua e da minha vida. Não são as coisas que acontecem no dia a dia que tem que pautar o nosso dia seguinte, mas a palavra de Deus. Amém, irmãos? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.